Bom, depois do Felca ter tornado público, não por ser o único, mas por ser o que mais chamou a atenção pela gama de público inscritos ou seguidores que ele tem, a adultização continua e é um tema reflexivo para todas as sociedades. E eu, Cristiano, não só trago um vídeo aqui para nós reagirmos, mas também para refletirmos sobre o andamento ou sobre onde vai Angola que nós temos, porque também existe uma adultização muito forte e isso não é de hoje. Temos que olhar para isso. Vamos embora. Vivemos numa época em que os ritmos falam mais alto do que os valores. Crianças estão a dançar letras que mal compreendem, mas que moldam o seu caráter em silêncio. E o mais grave nisso é que os adultos batem palmas. Os pais deixaram de ouvir o que os filhos cantam e os músicos deixaram de escrever com responsabilidade. A cabeça dessa geração avariou e enquanto isso, os valores estão a ser empurrados para um canto escuro, abafados pelo som de batidas vazias e mensagens que promovem prostituição, violência e materialismo. Pô, realmente já vai um bom tempo que muitas das músicas cantadas, não só no estilo kuduro, mas também em outros estilos, mas eu acredito que é muito mais o kuduro porque é muito mais explícito e é o ritmo que mais faz o angolano dançar. Já tem muitas músicas que, poxa, já vai sei lá quanto tempo que nunca tiveram ali um conteúdo realmente construtivo e bem de teor sexual, sabe? Em meio a essa situação, alguns argumentam que essa é a responsabilidade exclusiva dos pais, o que me deixa em estado de reflexão. Essas músicas tocam em praças, festas e até nas escolas. O artista até sabe que está a ser ouvido por menores, mas prefere manter o conteúdo porque viraliza nas redes e gera lucro. Tem como um pai controlar o que seu filho ouve na rua? Antes de comentar nesse vídeo, você precisa entender a gravidade dessa situação. Este não é só mais um vídeo no YouTube. É uma reflexão necessária, é uma conversa, é um convite para abrir os olhos e pensar no que estamos a deixar entrar nas nossas vidas. É um chamado para nós olhar para dentro da nossa cultura e questionar o que estamos a aceitar como normal. Pô, lembrando que é bem complicado e isso tudo aqui é Angola, tá? Tudo isso é Angola, ou seja, a adultização é em Angola. E vamos lá. Opa, recentemente, um youtuber brasileiro chamado Felca falou sobre adultização num vídeo que gerou debate e teve uma grande repercussão aqui na internet. Por conta deste vídeo, aqui em Angola o resultado não foi diferente. O debate sobre os limites da arte e da responsabilidade social dos músicos voltou a ser o centro das atenções. Sim. Internautas escreveram críticas direcionadas ao kudurista Tsunami, acusando-o de promover letras ofensivas, promíscuas e sem conteúdo construtivo. Mas por que exclusivamente o músico Tsunami? Bom, para uma melhor percepção, eu preciso dar um contexto. O kudurista Tsunami, que auto se proclama o homem das coisas obscenas, Isso é Tsunami! Homem das coisas obscenas! ele arrasta multidões com músicas recheadas de conteúdo profundamente ofensivo. O público não só aceitou, mas também passou a normalizar comportamentos que, em uma sociedade funcional, seriam considerados totalmente inaceitáveis. O caso é sério. Olha para essa cena. Pega essa tua mão. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Mano, YouTube vai bloquear isso. O cara, ele pegou a mão da menina, não sei se é menor de idade, e meio que colocou, quase fez um gesto como se quisesse que ela colocasse a mão dentro da calça dele. Quer uma filha da puta? Não tem. Fome. E ainda ofende Você ela. conseguiu entender o que acabou de acontecer aqui? Usar da influência e da fama para cometer em pleno show. E pior, o público acha graça. É normal isso? Pesquisando mais sobre o histórico do artista, eu me deparei com este vídeo. E ele ainda deu um bico nela, praticamente. Eu vou ter que censurar para não ter problemas com o YouTube. De uma forma resumida, ele dedos nas da moça e por algum motivo doentio, o público acha isso muito... Epá. Me diz... Ele colocou o dedo praticamente na moça. Como foi que este tipo de comportamento virou motivos de aplausos? Isso se Como um tornou artista assim normalizado. se tornou um símbolo de Com certeza ela ficou literalmente... comportamento virou motivo Deixa eu de ver a cara aplausos. dela. Ela com certeza ficou... ela ficou abalada pela situação, com certeza.
Como um artista assim se tornou um símbolo de influência? Ou melhor, influência para quê? O impacto destas músicas vão muito além da dança. Não estamos a falar de letras picantes, estamos a falar de mensagens que normalizam a promiscuidade, incentivam comportamentos violentos e sexualizam tudo, até a inocência. E o que é pior que chegamos numa época que praticamente tudo isso é bem normalizado e, olha, vamos ser sinceros, Angola passa por muitas questões básicas há muito tempo e existem coisas, principalmente na cultura da música, que o influencer angolano ou o artista angolano muitas das vezes tende a ser o músico porque é o que as pessoas mais dão valor e acontece muita coisa nesse universo em Angola. Pessoas que há muito tempo já cometem o que cometem e muitas das vezes passa batido porque é como se fosse a única saída que nós temos para se distrair da falta do básico, porque o povo angolano, vocês viram recentemente, tivemos aí uma onda de manifestações, o povo angolano automaticamente já anda literalmente frustrado, mas nunca vai ser motivo ou motivação ou, sei lá, a desculpa para coisas do gênero, por exemplo, um cara em pleno palco colocar o dedo, dar um bico, tentar colocar a mão, sei lá. Acontece depois disso? Nada. Ou pelo contrário, ganham fãs, aplausos e muito mais convites para eventos. Mas agora presta atenção. Se isso por si só já é doentio, imagina quando um adulto com este tipo de conduta indecente decide envolver crianças neste tipo de conteúdo. O que você não esperava? Tá aqui, essa volta na vadia. Isso é tsunami! Homem das coisas! Será baixou? Power! Cigaretão! Todo mundo chegará! Todo mundo chegará! Vamos lá! Meus inscritos brasileiros, o que é que ele disse aqui? Se ela baixou, se ela se endireitou, o teu pênis chega lá? Crianças falando isso. Esse é um novo problema que atualmente passa despercebido por muitos e que vem lentamente se normalizando na nossa sociedade. Ver crianças a cantar e a dançar músicas que são marcadas por conteúdos ofensivos e, como se isso não bastasse, agora elas mesmas, as crianças influenciadas, passaram a produzir este tipo de conteúdo. Isso não é novidade. Quando uma sociedade normaliza este tipo de comportamento, é normal que surjam crianças a produzir o mesmo tipo de conteúdo. Afinal de contas, se funciona para uma, deve funcionar para todas. Quando foi que nós saímos disso para isso? E o pior é que sempre vai surgir alguém a me dizer que esse menino está a ajudar a família dele e que eles sobrevivem disso. Mas eu te pergunto, para quem é direcionado esse tipo de conteúdo? Essas atitudes? É para a criança? É para os adultos? Me mostre algum proveito que podemos tirar disso. Bom, e quando a sociedade está corrompida, até quem deveria servir para educar se rebaixa só para não perder o pão. Será que existe o Estatuto da Criança em Angola? Eu acredito que sim, porque nós temos muita coisa no papel que existe, mas que acaba não funcionando, né? Anda angolano, um perfil com mais de 30 mil seguidores, na sua maioria adultos, e só poderia ser angolano mesmo. Nota-se, totalmente desnutrido e carente. Perfil este que pertence a uma organização conhecida por animar festas infantis. Nesse caso, com músicas como... Estas são as músicas mais tocadas e divulgadas por estas figuras, certo? Não. Errado. Música do Tsunami. Quando era criança, ela já baixava. Quando era criança, já posicionava. Cabeça lá embaixo. Rabinho no ar. E cabeça lá embaixo. Rabinho no ar. Você entendeu? Existe uma série de crianças que, se elas ouvirem músicas feitas para crianças, elas mesmas vão dizer que não tá bom a festa porque tem que tocar o kuduro, ou as músicas que tocam também no kuduro, ou então as músicas que batem para adultos. Criança não pode decidir nada. O problema é que nós já normalizamos isso ao ponto de arrastarmos toda essa série de crianças que foram crescendo e nascendo nesses últimos tempos, que não conseguem realmente ouvir ou ver ou assistir coisas para crianças, para as suas idades.
A que nível essa sociedade está? Daqui a um tempo, os putos não vão se gabar por saber soletrar. Eles não vão se gabar por saber os ditongos. Eles vão se gabar por saber dançar o nastra. Isso é um ataque à cultura, à educação. A discussão levantada aqui não é religiosa. É uma questão de saúde pública. Sério, olha para essa cena. Um jogo de cadeira não será o suficiente para animar uma festa infantil? Por que já não se vê a ser produzidas músicas infantis? O problema da adultização e sexualização de menores em Angola não é de agora, nem muito menos começou com essas danças e músicas que vimos aqui. Este problema já é de há muito tempo, com frases como as manga de 10, as 14 e tantas outras formas que eles usam para... Pô, essas frases aí, manga de 10, 14, são duas palavras ou duas frases praticamente que... ou terminologias que passou a se usar para menores de idade. Manga de 10 literalmente nós havia épocas em que a manga era muito, estava meio que na época da manga praticamente, e do tanto que estava na época existiam muitas plantações, muita colheita de manga, que as pessoas estavam literalmente vendendo às vezes uma quantidade exorbitante a preços baixos. Então existia uma quantidade exorbitante de manga e que vendiam a 10 kwanzas, que seria mais ou menos alguns centavos aqui de reais. Logo era muito barato pela quantidade. Então o acesso a mulheres e principalmente menores ou adolescentes estava tão fácil que parecia manga de 10 kwanzas. Associaram a meninas, é isso. E 14 é para dizer meninas de 14 anos, 15, 16 anos praticamente, que ficavam com adultos, com pais de famílias, com políticos. Analisar as nossas crianças, sempre vai surgir um possuído que viraliza com esse tipo de conteúdo e passa batido. Os pais é quem são obrigados a vigiar 24 horas crianças. Isso para os pais que podem, o que não é o caso de muitos. Que é a O que mais me minoria. entristece é o silêncio cúmplice de instituições como o Ministério da Cultura, da Educação, da Família e Promoção da Mulher, da Juventude, o INAC e até mesmo a OMA. Eu me pergunto, onde estão essas entidades quando o comportamento dos nossos jovens se degrada diariamente? Qual seria a dificuldade em anunciar, por exemplo, que a partir de hoje a criação ou divulgação de músicas como essas são crimes puníveis pela Onde é que vão estar esses órgãos? Sim, para eles tudo isso é benéfico, porque são usados como cortinas de fumaça para distração da população, porque nós temos um governo que de alguma forma sempre usaram esses artistas que principalmente cantam músicas como tal, como formas de animar a população quando elas estão preocupadas com outros assuntos. Sei lá, recentemente tivemos aí 50 anos de independência e esses músicos fazem parte do pacote de distração, praticamente. lei. Sério, a imoralidade passa batido. Mas há um grande interesse em encontrar um cidadão que rouba pão, queijo. A pergunta aqui é simples. O que ganhamos enquanto sociedade ao consumir este tipo de música? Se você tiver a resposta, comenta aqui embaixo para eu poder entender. A nossa sociedade precisa repensar os rumos da música urbana angolana, especialmente sobre o impacto que certos conteúdos podem ter numa geração em formação. O kuduro precisa ser resgatado, não apenas como ritmo, mas como instrumento de consciência. Eu sinceramente não vejo a necessidade de proferir palavras obscenas nas músicas. Eu confesso que não sou muito de ouvir o kuduro. Poxa, sempre existiram muitos cantores do estilo kuduro, que é, como eu disse para alguns brasileiros, que é como se fosse associação ao funk, não por ser igual, mas pela marginalização e ser muito de gueto, de bairro e de periferia. É um estilo que sempre teve cantores que nunca precisaram cantar sobre coisas obscenas, literalmente coisas sexuais, coisas mais 18, para baterem. E batiam, entendeu? Batiam. Ou o famoso Afro House. Mas realmente eu me surpreendi ao ouvir artistas como Cine, Delero King ou o falecido Mano Chaba. Artistas que, além do ritmo, possuem músicas que motivam e engrandecem a nossa alma. Muitos ainda estão presos na ignorância e vão vir com argumentos a dizerem que só estamos a falar de adultização porque um youtuber brasileiro abordou sobre o assunto. Vários portais e páginas famosas daqui... E daí, se é porque um youtuber brasileiro falou? É um assunto que poucas
as pessoas deram atenção, porque vamos ser sinceros, dentro da internet, quando você dá força para alguém se dizer influencer ou criador de conteúdo, existem pessoas que não têm uma gama de inscritos, de seguidores ou um bom público para comprar certas brigas. Existem brigas que se você começa sozinho, às vezes ela vai passar no barulho, assim como eu disse várias vezes no início. O Felca não foi o primeiro a falar sobre adultização ou então a falar sobre um assunto ligado a crianças a verem ou a participarem ou a estarem presentes diante de conteúdos mais 18. Não, mas de alguma forma ele tem um grande público que tornou esse vídeo não só viral, mas também preocupante porque as pessoas se tornaram mais aptas a refletir sobre o assunto e é necessário que outras ondas surjam. Quando existe um vídeo que se torna viral, muitas pessoas reagem, muitas pessoas veem o vídeo porque realmente é um vídeo que te chama a atenção. Então é importante que esse movimento aconteça dentro da internet para que as pessoas também se alertem de que o assunto é sério, de que existe, de que algumas pessoas, ou que nós não estamos a olhar da forma como nós olhamos. Então não importa se o Felca fez ou não fez, o importante não é quem fez, é o assunto, é sobre o conteúdo, o teor do conteúdo. Falaram sobre esse assunto nesta semana, mas já existiam youtubers angolanos que abordaram sobre esse assunto há muito tempo atrás. O problema está na ignorância do público. Sim. Por anos, sempre existiu artistas que manchavam o nome do estilo Kuduro. E nessa era digital, já era de se esperar. Só não se imaginava que iriam envolver crianças. Após esse alvoroço, o músico se pronunciou e... Venho por intermédio desse vídeo pedir a minha sincera desculpa à sociedade em geral. Durante a minha trajetória no mundo artístico, venho cometendo alguns erros, deixando-se levar pelo calor da emoção. Muitas das vezes, venho articulando palavras Mais de uma muito vez? pesadas. Palavras essas têm deixado muitos dos meus seguidores e admiradores descontentes. E agradecer a todo mundo que gosta de mim, tirou um pouquinho do seu tempo para me dar uma chamada de atenção e pedir desculpa a todos os órgãos de comunicação social, porque afinal de contas, hoje consigo dar conta que sou muito, mas muito consumido pelas nossas crianças e dizer que já não voltarei a cometer os mesmos erros. Fiquem descansados que de mim só vai vir muita coisa boa. Não só ele, mas existem muitos artistas do gênero, mas que só crescem por conta da sociedade. É preciso deixar bem claro que a origem está no artista, sim. Porém, a culpa também recai sobre nós como Quem crescer... sociedade por aceitar e normalizar este tipo de conteúdo. Pais, professores, em resumo, a culpa não é de um só, mas de todos que participam e deixam isso acontecer de tempo em tempo. Ainda vão surgir novas músicas com esse tipo de linguagem. Tem vários tsunamis aí em Angola, nós temos vários, porque infelizmente é a engrenagem que todo mundo achou, é o que rende, é o que todo mundo consome, é o que bate e, poxa, querendo ou não, existe uma grande necessidade de nós olharmos para esse assunto e olharmos com muito mais seriedade, porque o assunto realmente é muito sério. Deixem um like, se inscrevam e comentem realmente aqui embaixo. Para quem é angolano e está acompanhando esse vídeo, acreditem que eu vou deixar o link aqui na descrição para dar os créditos. Vão lá, se inscrevam, deixem um like também no vídeo original. Mas entenda, não é sobre o Felca, é sobre o assunto. E o assunto é sério. Então levem a sério.